Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a Superintendente de Epidemiologia e Controle de Doença da Secretaria de Saúde. E vamos falar sobre a hanseníase. O Maranhão é o segundo estado em números absolutos e o primeiro do Brasil. Queria agradecer muito a você por estar aqui conosco, para estar compartilhando com todas as cidades da região metropolitana do interior do estado um assunto muito sério e ser franco para com nossos ouvintes. Obrigado, superintendente. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema tão relevante. Esclarecendo que em 2018, de fato, nós tivemos o segundo lugar do Brasil e primeiro do Nordeste, né, em número absolutos. Isso significa dizer que o estado do Maranhão ele vem se mantendo, como em anos anteriores, como um dos estados com mais casos de hanseníase no Brasil. Então, são 3 estados que se mantêm nesse patamar e que nós, de fato, assim, ainda, mesmo estando há 13 anos em queda de incidência, nós estamos cada vez reduzindo, mas mesmo assim é um número elevado. Saímos de uma detecção de 74 doentes por 100 mil habitantes em 2006, por exemplo, e estamos agora com 44. Reduzimos, né, consideravelmente, mas esse parâmetro ainda é considerado muito elevado. Eu lhe pergunto, qual é o padrão que a Organização das Nações Unidas considera ideal? A Organização Mundial de Saúde, na sua estratégia global do último período, ela estabeleceu a redução da carga da doença. Antes, foi estabelecida uma meta de eliminação que significava ter uma prevalência de menos de um doente por 10 mil habitantes. Essa meta ela não foi alcançada por vários anos, que foi pactuada, de forma que a estratégia global de 2016 e 2020, ela vem com a redução da carga, com 3 pilares, que é de fortalecimento e controle, coordenação e parceria do governo, combater a hanseníase e suas complicações e combater a discriminação e promover a inclusão. Então, o que se quer como indicador pela estratégia global é que o número de crianças com diagnóstico de hanseníase com deformidades visíveis seja 0, ou seja, tem que ter o diagnóstico precoce, sobretudo em crianças, né? A taxa na população geral que ela seja menor que 1 em 1 milhão de casos com deformidades, né, porque é uma doença que leva à incapacidade física, e também ela fala de um indicador que é de países sem leis discriminatória em relação à hanseníase. Então, a estratégia global ela não estabelece um prazo nem uma meta numérica, só diz a redução da carga. E no nosso caso aqui, embora a gente esteja no padrão de hiperendemicidade, nós estamos reduzindo a carga da hanseníase, sim, porque estamos intensificando cada vez mais as ações e, mesmo assim, nós estamos com menos casos em relação ao ano anterior. Isso não é confortante para a gente, porque nós ainda estamos num patamar realmente muito elevado. E, ao mesmo tempo, chama a atenção de que essa é uma situação que a gente precisa. A hanseníase não tem vacina, né? Então, qual é a nossa preocupação? É que, e como é uma doença transmissível, ou seja, passa de uma pessoa doente sem tratamento para um sadio, com uma convivência íntima e prolongada, né, muito próxima, geralmente é no núcleo familiar. Então, o que a gente recomenda? Como que a gente pode combater essa doença? Por várias vertentes. Primeiro, é que todas as unidades básicas de saúde elas devem ter profissionais para atender as pessoas com suspeita de hanseníase. E isso é o papel do Estado em levar esse conhecimento, capacitação para os profissionais. Segundo, as pessoas devem conhecer os sinais e sintomas. Quais são? Mancha na pele com colorações. Pode ser esbranquiçada, pode ser avermelhada, ela pode até parecer uma impingem, mas se ela tiver diminuição da sensibilidade, ou seja, se for dormente, essa pessoa deve buscar a unidade de saúde. Não banalizar, porque ela pode avançar cada vez mais. Então, uma vez tratando, né, essa pessoa não vai estar mais transmitindo a doença. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí na sua rádio.
E o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a superintendente de Epidemiologia e Controle de Doença da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, Leia Márcia Melo da Costa. Professora, quem acompanha esses dados na imprensa fica assim meio estarrecido. É preocupante? Como é que a senhora avalia como especialista da área, pesquisadora da área? A gente percebe que a Universidade Federal do Maranhão, a professora Dorlene, que também trabalha nessa área, há uma preocupação muito grande realmente para que haja um controle. Falta um pouquinho de informação da população, falta a mídia trabalhar um pouco mais essa questão. Eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte que está em casa e que pode ser vítima dessa doença e não sabe também. Pois é importante informar, Newton, o seguinte, que a hanseníase, ela tem em todos os municípios, nos 217 municípios do estado do Maranhão, tá? Então, praticamente por ano, no máximo 5 municípios não notificam casos. Então, isso é preocupante sim, porque é uma doença hiperendêmica nos parâmetros do Ministério da Saúde. Ter mais de 40 doentes por 100 mil habitantes é um parâmetro considerado hiperendêmico. Então, assim, como eu tinha falado, é necessário que realmente se estabeleça, enquanto gestão, as prioridades, né, de estratégias prioritárias para que a gente possa reduzir essa carga da doença, reduzir a circulação do bacilo. Então, assim, nós, do Estado, concentramos nossos esforços, lógico, para os 217, mas nós temos 15 municípios que têm 52% dos casos do Maranhão, tá? São os municípios maiores. Então, nós fizemos assim um mapeamento desses municípios e identificamos quais as áreas que têm maior concentração de casos e estabelecemos estratégias diferenciadas de atuação. Ou seja, orientamos as equipes da Estratégia de Saúde da Família a fazer visita buscativa. Nós temos que ir atrás e trabalhar junto mesmo, com a sociedade. As pessoas têm que colaborar com os profissionais de saúde, nesse sentido de realmente, uma vez tendo caso suspeito, encaminhar para a unidade básica de saúde. Então, as estratégias que nós utilizamos, como eu falei, foi um projeto chamado Ações Inovadoras, da hanseníase, que ela visa também até atendimento em horário diferenciado, né, para fazer o exame de contatos. Outras iniciativas importantes que nós adotamos durante 5 anos, trabalhamos junto às secretarias municipais de educação para fazer busca ativa de casos de hanseníase em escolares. Nós temos muitos casos em pessoas com menos de 15 anos, né, que a gente diz, são os menores de 15 anos, tem uma incidência de menor de 15, acima de 10 por 100 mil habitantes, também é considerado hiperendêmico. A nossa é 14. Nós tivemos 312 casos em 2008 em crianças. Então, trabalhar, menores de 15 anos, então trabalhar com essa faixa etária também é importante para nós. Porque se tem uma criança doente, certamente tem um adulto que transmitiu essa doença para essa criança e não está tratado, claro, né? Então, temos que buscar quem é essa pessoa que está transmitindo a doença. Outras ações, como eu falei, ações inovadoras, que foi um projeto importante. Tivemos com a campanha com escolares, que foram 5 anos, né? Foi um resultado fantástico. Tivemos também, fizemos 2 anos de parceria com o próprio Ministério da Saúde, com a carreta que disponibilizaram por meio do laboratório Novartis. Foram mais de 400 casos novos que foram detectados nesse período. Então, só para ser mais precisa em relação à campanha, foram 439 casos novos detectados em 2016 e 2017. Em 2016 foram 71 municípios envolvidos, em 2017, 64, foram 24 mil pessoas atendidas e 439 casos detectados. Então, assim, o que tem de novo, o que tem de estratégia que a gente possa fortalecer essa busca ativa, nós estamos fazendo. Eu queria só reforçar que nós, há menos de um mês, nós recebemos a visita
do embaixador da hanseníase na OMS, o senhor Sasakawa, esteve aqui para observar também um outro projeto que nós estamos realizando desde 2017, com a fundação que ele administra, né, a Nippon Foundation, e de forma que, a partir da vinda dele aqui, nós vamos reforçar e fortalecer ainda mais a parceria que nós estamos desenvolvendo. Essa parceria com a Nippon, ela está voltada para os municípios da região metropolitana e Alcântara, que nós tivemos também um resultado importante em relação à detecção de casos novos, tivemos resultado importante em relação a profissionais treinados. Ou, assim, são várias iniciativas. Nos municípios com menor IDH, com a Força Estadual de Saúde, também estamos trabalhando com isso. Vocês têm buscado, né? A UFMA é uma parceira importante, inclusive nessas propostas que vão surgir a partir do fortalecimento da parceria com a Nippon Foundation, nós estamos contando com a UFMA, que é um parceiro importantíssimo, sobretudo na pessoa da professora Dorlene, né? Com quem a gente já vem desenvolvendo trabalhos em outros momentos. Professora, eu queria lhe agradecer, e ficou um pouco claro que talvez esse número alto que apareça do Maranhão ser o primeiro no Nordeste e o primeiro do Brasil é porque há uma investigação, na verdade, o segundo do Brasil. O segundo do Brasil e o primeiro do Nordeste. Ao vivo acontece, né? Mas, assim, pelo que eu observei, pelo seu diálogo aqui com a nossa equipe, é que há todo um estudo, toda uma análise que, a longo prazo, pode gerar frutos, diminuir esses casos de hanseníase no Maranhão, a partir desses dados coletados e, a partir desses dados, dessas investigações, vocês podem atacar o problema. Seria mais ou menos esse o caminho? É isso. O nosso propósito é realmente a gente não ter esses números tão elevados. É para isso que nós trabalhamos. Nós queremos reduzir ao que chegar até na meta possível a longo prazo de eliminação, né? Mas todas as iniciativas, como eu falei para você, na verdade, na iniciativa, naquele projeto de busca ativa, aparecem mais casos, né? Não que eles foram, não é a doença aguda, são casos que estavam, inclusive, sem ter conhecimento da atenção básica. Então, nós não queremos nós queremos reduzir as fontes de infecção, reduzir a carga da doença para que a gente chegue num número aceitável pela própria Organização Mundial de Saúde. Mas temos um entendimento, a clareza que o esforço conjunto ele não vai determinar uma redução imediata. Pela própria característica da doença, ela tem um período de incubação longo, tá? Uma vez a pessoa tendo contato com o doente de hanseníase, o período de incubação até que ele vai manifestar os primeiros sinais e sintomas é de 3 a 5 anos, às vezes até 10 anos. Então, às vezes a pessoa ainda vai desenvolver a doença. Não é uma doença aguda, onde você tem um contato e já adoece daí 1 semana, 2 semanas. É diferente. Por isso que a gente pode fazer assim, estamos fazendo e vai acabar no outono. Não, né? É necessário uma vigilância permanente. É um processo lento. É um processo lento, permanente. Importante isso. Que nós temos que, aqui no Maranhão, nós temos que estar sempre fortemente armados, no sentido de combater a doença, tá? Com conhecimento da população, com os profissionais atentos ao diagnóstico, a dar alta por cura a esses pacientes, fazer a vigilância de contatos. Tudo isso daí, municípios envolvidos e comprometidos, gestores comprometidos. E mesmo assim, a gente não pode dizer que no outro ano a gente não vai ter mais. Não. A gente sabe, pelo que eu lhe falei, né? O período de incubação é longo. Então, pessoas que estão hoje só vão aparecer os sinais e sintomas, vão adoecimento mesmo daqui 2, 3, 4 anos. E a gente quer diagnosticar precocemente. Quanto mais precoce o tratamento, mais cedo vem a cura. O tratamento é mais curto, porque quando você é diagnosticado na forma inicial, o tratamento é de 6 meses. Se for tardia, o tratamento é mais longo, é de 1 ano, né?
E ainda ocorre o seguinte, você ainda pode estar transmitindo para outras pessoas e ainda tendo deformidade, que é uma doença que afeta pele e nervos. Você pode ter deformidades e isso comprometer até o seu dia a dia, as suas atividades de vida diária. Superintendente, muito obrigado pela sua presença aqui, a superintendente Leia, que foi muito gentil atender a nossa equipe para falar de um tema muito importante e que a sociedade precisa saber, precisa discutir e precisa ser parceira para poder chegar a índices melhores. E uma última perguntinha, nós temos a história disso, mas se não houvesse esse cuidado de vocês, talvez a situação seria mais grave, né? Provavelmente sim, né? Porque nós estamos vigilantes, atentos. Esses números refletem até que nós estamos buscando incansavelmente, né? E precisamos buscar cada vez mais. Eu aproveito a oportunidade aqui para quem está nos ouvindo. Se você conhece alguém ou percebe que no seu próprio corpo você tem observado o aparecimento de manchas que são dormentes, que elas não tem a mesma sensibilidade ao calor, ao frio, né? Ao toque. Então, procure uma unidade de saúde, não banalize isso. Às vezes a pessoa só procura a unidade de saúde, o posto de saúde. Se tiver com uma coisa muito incomodando, uma febre, mas não. Como ela não tem esses sinais assim, de urgência, vai deixando, vai arrastando. E não faça isso. Procure a unidade de saúde, faça o tratamento. O preconceito é algo que também prejudicou muito. As pessoas ainda tinham muito preconceito com a hanseníase. Nós precisamos combater isso, ver que é uma doença que ela é muito natural no nosso estado. O preconceito só prejudica. Pelo contrário, você tem que ajudar essa pessoa, animá-la a fazer o tratamento corretamente. E todos os meses. Tem tratamento, tem cura. Todo mês tomar o medicamento no dia certo, né? A cada 28 dias tem que tomar uma dose supervisionada, de forma que nós todos juntos, né? Os profissionais, vocês da mídia, né? A população, todos a gente pode realmente alcançar o nosso desejo de controlar efetivamente a hanseníase no Maranhão. Superintendente Leia, muito obrigado pela sua presença aqui, professora, porque na verdade é uma missão, né? Porque tem que passar esse conhecimento, essa informação para todos e todas, para que a gente possa realmente ter uma população, uma sociedade mais saudável. Obrigado pela sua presença aqui no Cidade Universitária Entrevista. Eu que agradeço e espero realmente, estamos à disposição para as vezes que for necessário, contato. Nós, assim, para a população, no que eu falei em relação aos sinais e sintomas, pode buscar a unidade de saúde. Qualquer uma unidade básica de saúde. Mais algum esclarecimento, as equipes municipais podem esclarecer e nós da Secretaria de Estado da Saúde estamos também à disposição para apoiar os municípios no que for necessário. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversou com a superintendente de Epidemiologia e Controle de Doença da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, Leia Márcia Melo da Costa. E conversamos e falamos de um assunto importante que foi a hanseníase. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira AM, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O Cidade Universitária Entrevista tem a nossa produção e a coordenação é de Marcos Belfort. A edição de áudio é de Anderson Rodrigues. A você, meu amigo, minha amiga da capital do interior, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.